Olá, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Já Passei Educação e hoje para falar da prova de Campinas, né? Hoje a gente vai comentar sobre a parte pedagógica, né? Tem também um pouco de legislação. Prova de Campinas, a última prova foi o concurso que eu fiz, né? Acho que foi em 2019 e recentemente não, essa semana, né? Ontem, por exemplo, eu fui convocado para assumir a supervisão, né? Como eu já tinha outro concurso já em curso, né? Já em outra prefeitura, eu não assumi, mas ontem saiu minha convocação, né? Esse concurso ele acabou sendo prorrogado durante um tempo por causa de pandemia, etc. E finalmente agora, né? Estão convocando os candidatos e foram convocados aí supervisores, né? Um monte de gente. Bom, vamos lá. Olha só, questão 26, né? Dando sequência às nossas questões, já deixa seu like, já compartilha aí, né? Comenta, que é sempre interessante a gente estudar por questões, principalmente com a VUNESP. Então, olha a questão número 26, dando sequência aí na nossa aula. Na prática pedagógica, espera-se que os alunos atinjam determinados resultados na aquisição do conhecimento ao final de etapas específicas, sejam elas trimestrais, anuais, de ciclos ou de níveis de escolarização. Na organização do trabalho pedagógico, conforme as diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental, anos iniciais, Campinas, uma alternativa que vem sendo experimentada por muitos professores é a. Repetir uma mesma situação didática em semanas intercaladas, sabendo-se que os alunos respondam de forma bastante semelhante às aprendizagens esperadas pelo professor. B. Trabalhar individualmente com cada aluno nas aulas, considerando a necessidade específica de cada um deles e as dificuldades que tem para aprender. Vamos mudar aqui. C. Propor um único tipo de atividade preparada com a expectativa que todos realizem da mesma forma, com o auxílio do professor e de outros alunos mais avançados. D. Priorizar uma tarefa comum para toda a turma, a fim de que todos aprendam ao mesmo tempo, considerando o número excessivo de alunos que um professor atende. E E. Planejar para diferentes grupos de alunos de acordo com níveis de aprendizagem que, mesmo não sendo iguais, podem ser categorizadas em grupos de saberes, né? Então, uma questão aí longa, mas da diretrizes curriculares da educação básica, os anos iniciais, né, de Campinas. Então, gostaria que vocês colocassem a resposta, tá? Qual alternativa, né, que seria, no caso, a resposta correta? E aí, claro, a gente já vou colocar um pouco as outras alternativas aqui para você ler, e a gente já vai também dando aqui algumas dicas para vocês, né? Então, vamos lá, ó, sempre pensando que a nossa educação, ela segue uma lógica, né, da LDB, da Constituição, enfim. Então, nada foge muito disso. Então, repetir essa palavra, uma situação didática em semanas intercaladas, não é isso, né? Olha só, porque os alunos respondem de forma bastante semelhante às aprendizagens. Não é isso, né? Os alunos respondem de forma diferenciada. Portanto, a gente já eliminaria a. Trabalhar individualmente com cada aluno nas aulas, considerando a necessidade específica de cada um. Será que a diretriz propõe isso, que a gente trabalhe individualmente com cada aluno? Seria maravilhoso, mas não é isso, né? Porque seria meio que impossível, a gente não conseguiria dar conta dessas questões. Então, também não é a D, né? Olha assim, ó, propor um único tipo de atividade. É aquilo que eu falo para vocês no DNA da educação. Um único tipo é restritivo, né? É restritivo. E na educação, a gente precisa ter sempre uma dinâmica de diversidade. Então, um único tipo não dá, né? É uma palavra restritiva. Ó, Aldeni Pacheco, boa noite. Amanda, boa noite, Amanda de Imbuguaçu, tá? Boa noite. Então, olha só, gente, que realizem da mesma forma, né? Então,
e com auxílio de outros, do professor e de outros alunos. Então, esse tipo de coisa, quando aparece numa questão, é o único, só esse, apenas, a gente já sabe que essas palavras restritivas não combinam com com o que eu chamo de DNA da educação, né? O que é o DNA da educação? Aquilo que está na Constituição, que está na LDB, que está nas diretrizes, né? Então, a gente já elimina esse tipo de questão. Ó, priorizar uma tarefa, né? Ó, uma. Comum para toda a turma. Tá vendo como é restritivo isso? Só uma tarefa para toda a turma, a fim que todos aprendam ao mesmo tempo. Aí a gente está negando, né, a diversidade, que cada aluno tem o seu tempo, né? Cada aluno é singular, enfim. Então, a gente também aqui já elimina essa. Agora, olha a letra E, que é a do gabarito, né? Adriana Dias, boa noite. Planejar para diferentes grupos de alunos, olha, nós estamos falando de grupos, né? Então, já é mais possível, né, você fazer grupos de acordo com níveis de aprendizagem, que, mesmo não sendo iguais, podem ser categorizados em grupos de saberes. Gabarito, letra E, né? Muito aqui da questão do Vygotsky, né? Da zona de desenvolvimento proximal, ali você colocar alunos em grupos para que um possa aprender com o outro, enfim, né? Campinas tem um pouco essa questão aí da influência do Vygotsky, né? Portanto, letra E de escola, olha aqui, ó, planejar diferentes grupos de alunos. Pessoal, vai comentando aí que eu vou aqui no chat tentando responder vocês, né? Sempre interessante. Eu gosto de comentar uma coisa: estudar por questões é uma das melhores formas de você aprender, tá? Então, vamos ver mais uma? Olha só. Conforme Corsino, né, diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental, anos iniciais, Campinas, os planejamentos das atividades escolares, de um modo geral, precisam contemplar inicialmente a maturação, ou seja, o amadurecimento e o desenvolvimento do organismo para se iniciar o aprendizado formal. A ação, na letra B, ou seja, a própria movimentação de criança e a manipulação de objetos materiais, aulas, passeios, estudos do meio, visitas e entrevistas. C, memorização, ou seja, a capacidade de criança reter o conhecimento comunicado a ela em cada interação em sala de aula. D, exposição, ou seja, o modo pelo qual o educador apresenta às crianças o conhecimento, prezando pela clareza e objetividade. E letra E, sistematização, ou seja, o cuidado na organização dos conhecimentos a serem ensinados a cada criança. Vamos ver aí se vocês respondem essa questão. Essa questão é um pouco mais difícil, porque ela falou do Corsino aqui, sobre o planejamento, o que seria, né, e o que Campinas pensa enquanto rede com relação a isso, né, como que ele trabalha essa questão dos planejamentos, de um modo geral, das atividades escolares, tá? Então, vamos ver aí se você responde corretamente. Vamos lá. Nas diretrizes de Campinas, entra essa história aqui da maturação, desenvolvimento do organismo? Não. A letra A não é isso que está lá, né, no documento, tá? Memorização, gente. Memorização, os currículos atuais, né? Todos esses currículos que a gente vê, as cidades fazendo, né? Eu tive a oportunidade de participar do currículo de Santana de Parnaíba como um dos autores. Lógico, memorização é uma coisa que não cabe hoje na educação nesse sentido, né? Que está colocado aqui, tá? De que a criança reter o conhecimento comunicado. Então, não é isso também, né? Exposição. O modo que o educador apresenta, prezando pela clareza, não é isso também, tá? Essa aula expositiva não é colocado. Muita gente colocou letra I, né? Sistematização, ou seja, o cuidado na organização dos conhecimentos a serem ensinados a cada criança.
A letra E convidativa, né? Atraente, mas não é. Não é sistematização, gente. O que tá nessa parte do cursinho aqui? A ação, tá? Ou seja, a própria movimentação das crianças e manipulação dos objetos, aulas, passeios, estudo do meio, visitas e entrevista. E tem, né? Por que é ação? Porque aqui tem uma influência, né? Influência direta do pensador Frenet, né? Aula, passeio, né? Estudo do meio. Isso aí tem muito a ver com o Frenet, tá? Por isso, aqui é letra B de bola, tá? Frenet, Vygotsky, são autores que aparecem muito ali nos documentos de Campinas, né? Tem vários outros também, né? Demerval Saviani, também é um cara que tem ali uma influência grande, porque ele é da Unicamp, né? Então, a Unicamp é uma universidade que a grande maioria ali é sócio-interacionista, então tem essa influência da Unicamp. Amanda falou assim, pensei na B, pensei na E por ser anos iniciais. Então, mas o Frenet trabalha muito com essa questão dos anos iniciais, das aulas passeio, dos estudos, né, no meio, ou seja, desemparedar as crianças, que é uma coisa muito atual também, que não é só ter aula na sala de aula, é explorar o jardim, é explorar o parque, né? Então, nesse sentido, tá? Agora vocês não esquecem mais, né? Mas esse autor é a questão realmente da ação, da movimentação, que muita gente hoje tem feito vários trabalhos nesse sentido, tá bom? Vamos lá para mais uma, que é a ação, né? Eu sempre coloco depois aqui. Vamos lá. Ó, esqueci aqui que eu tinha pegado um textinho aqui, ó. Corsini defende que os planejamentos das atividades, sejam elas de matemática, ciência, história, geografia, precisam contemplar inicialmente a ação, ou seja, a própria movimentação da criança, manipulação de objetos, aulas, passeios, estudo no meio, visitas e entrevistas. Para a autora, né, o movimento e a possibilidade da criança favorecem a construção de conceitos espontâneos, tomando consciência, né, ficou separado aqui, dos entendimentos dos conceitos científicos, tá? Consciência é tudo junto aqui, viu, gente? Isso aqui é configuração, tá? É juntinho aqui. Bom, então, já dá para você levar essa informação para a prova, né, da autora, né? Certo? Vamos lá para número 28. Mais uma questão aqui, ó. Como instrumento de compreensão dos sujeitos em seu processo de construção de conceitos e leitura de mundo, conforme as diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental, anos iniciais Campinas, concebe-se a avaliação e sua relação com então, a avaliação, que também é outro tema que cai bastante nas provas, né? A gente tem temas aí preferidos da VUNESP. Um deles é a avaliação, outro é letramento e alfabetização, ou alfabetização e letramento, melhor, né? São temas aí que a VUNESP sempre está ali. As questões, né, dos estudos afro também, inclusão, sempre a VUNESP está colocando questões aí nesse sentido. Então, vamos lá. Ó. Medição do nível de proeficiência em que as crianças se encontram, tendo em vista a necessidade de se alcançar metas estipuladas pela SME para as escolas municipais. B. Classificação dos estudantes, possibilitando a identificação das potencialidades de cada um deles e o aumento do grau de dificuldade de tarefas futuras. C. Construção de instrumentos que pretendem oferecer um julgamento de valor daquilo que foi aprendido, a partir dos quais se pode afirmar quem está apto para seguir seus estudos. D. Progressão das aprendizagens, incorporando a observação preliminar dos saberes já desenvolvidos para direcionar replanejamentos das práticas educativas. E aplicação de recursos financeiros nas escolas, justificando sua necessidade com o registro de sucessos e fracassos dos alunos obtidos em provas, exames internos e externos. Vamos lá, gente. Coloquem aí a opinião.
E olha só, muita gente fala assim, nossa, eu não gosto de errar, né? E assim, o erro, gente, o erro é importantíssimo. Porque quando você erra uma questão, né, a gente vai e não esquece mais, tá? Eu lembro de uma prova da própria, não sei se foi de Campinas, que eu errei uma questão de frenê. Nossa, mas olha, eu acho que eu nunca mais errei frenê na vida, né? Então, a gente consegue depois acertar. Vamos lá ver, né? Quando a gente fala de avaliação, gente, né? Estamos falando de avaliação. Avaliação é uma coisa que o que diz a pedagogia agora? Que a avaliação é um instrumento de apoio ao conhecimento, à educação. Ela é a favor, ela não é instrumento de punição, ela não é instrumento de castigo, ela não é um instrumento de disciplina, né? Então, sabe, eu falo assim, a prova Kinder Ovo, né? Prova Kinder Ovo. Vocês já fizeram prova Kinder Ovo? Hein? Responde aí, vocês já fizeram prova Kinder Ovo. Kinder Ovo é aquela prova que tá maior bagunça na sala, o professor chega assim, silêncio, que agora é prova surpresa, né? Prova Kinder Ovo, tá? Então, o que acontece, gente? A avaliação agora, né? Ela quer medição do nível de proficiência? Não, né? Não é classificatória, não é de medição, não é para ver se esse é melhor que aquele, não é esse o objetivo, para alcançar as metas estipuladas, não, né? Aí a gente limitou muito a avaliação para meramente resultados classificatórios. Classificação dos estudantes, possibilitando a identificação das potencialidades, também não, né? O objetivo, nesse caso, não é somente classificar, tá? Então, a gente elimina essa também. Eu vou para E. Aplicação dos recursos financeiros, justificando, não é isso também não, né? Então, condicionar a aplicação de recursos, não é essa a questão em Campinas, ou seja, não é para condicionar, essa foi bem, vamos dar mais recurso, ou vamos dar mais para que precisa mais. Enfim, não é esse o objetivo da avaliação, conforme as diretrizes curriculares da educação básica. Então, a gente já eliminou, estamos entre a C e a D, né? Então, vamos ler a lei. Construção de instrumentos que pretende oferecer um julgamento de valor. Aí aqui caiu nossa questão. Porque a avaliação, gente, ela não pode ser um julgamento de valor. Esse é bom, esse é mais ou menos, esse aqui é fraco, esse é forte, entendeu? Por quê? A avaliação, ela é uma progressão da aprendizagem, né? Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai observar os conhecimentos que os alunos já têm, que eles trazem, né? Que são que a gente percebe. Então, quando a gente avalia, a gente também está vendo ali se a maioria da turma compreendeu. Qual é o objetivo da avaliação? É garantir a aprendizagem. Então, ela é um instrumento a favor da aprendizagem. Por isso que é para a progressão das aprendizagens, incorporando a observação preliminar dos saberes já desenvolvidos. Gente, é Jussara Hoffmann, né? É Lucchesi. Então, quando a gente fala de avaliação, a gente não pode ter essa visão de que a avaliação é só para classificar, só para medir, só para... Não, né? A avaliação, nesse sentido aqui, das diretrizes, ela é para progressão das aprendizagens. Ela é um instrumento para a gente identificar que, olha, nossa, isso aqui... E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fiz uma prova, né, de Excel. Tá? Eu fui professor de informática também nessa vida. Eu dei uma prova de Excel. E aí eu expliquei lá, o pessoal, né, eu fazia no Google, porque aí eu conseguia perceber o percentual de cada questão, e aí eu tinha um mapa, assim, por exemplo, essa 90% acertaram. Poxa, então a compreensão foi muito boa, né? A metodologia que eu usei foi legal, deu certo, né? Aí teve uma lá que, assim, tipo, foi 5% de acerto. Eu falei, nossa, gente, essa aqui, eu acho que eles não entenderam o que eu expliquei, enfim.
Aí eu fui perguntar para eles, olha só, aí a função da avaliação, fui perguntar para eles o que tinha acontecido nessa questão. Falei, gente, ninguém acertou, acho que eu não expliquei direito e tal. Aí eu descobri o quê? O problema não era o Excel, o problema era a compreensão de porcentagem. Então, eles não tinham um elemento preliminar importante, que era saber, né, como que era a porcentagem e tal. Então, na hora de fazer as fórmulas lá, eles se atrapalharam. E aí, o que eu fiz? Vamos, então, aprender porcentagem, né? Vamos aprender porcentagem. E aí, o resultado foi que todo mundo compreendeu. Veja, eu utilizei a avaliação como um instrumento para aprendizagem. Não para dizer assim, vocês não sabem nada, hein? Aqui todo mundo errou, né? Então, não pode, a avaliação tem que ser nesse sentido, nesse objetivo. Obrigado, Luciana. Luciana Gregório, boa noite, que está aqui, tá bom? Letra D de dado, tá? Gente, qualquer dúvida, vocês, né, por favor, participem aí, pode comentar. Eu fico de olho aqui no chat também para tentar responder as questões. Vamos lá, olha só. Os estudos do letramento, conforme Kleiman, né, Diretrizes Curriculares da Educação Básica, vocês viram que esse documento, ó, caiu demais, né? Anos iniciais, trazem para o contexto escolar os projetos de letramento, que ressignificam as práticas de leitura e escrita no ambiente escolar. Segundo tais diretrizes, um projeto de letramento, olha aí, hein? Ó, questão que a VUNESP adora isso aqui. Projeto de letramento. Então, o que é um projeto de letramento? Veja, ó, que a pergunta da VUNESP, ela está sempre no finalzinho, né? Ó, sempre no finalzinho. Então, se você tem dúvida, ó, segundo tais diretrizes, um projeto de letramento, aqui é mais contexto, né? Para você saber qual documento eles estão se referindo e tal. Mas a pergunta vem aqui. Então, eles querem saber qual é esse projeto de letramento. Letra A, origina-se de uma situação problema do cotidiano das crianças, o qual norteará a escolher os conteúdos e atividades de leitura e de escrita que serão desenvolvidas. B, parte da escolha dos conteúdos mais adequados e da sequência que serão abordadas para depois chegar a questões da prática social, sempre com o registro escrito das crianças. C, surge de um problema de interesse da turma encontrado em um ambiente da escola ou da comunidade e termina com a atuação das crianças na solução desse problema e transformação da realidade social. E tem como modelo curricular temas pertencentes ao currículo oficial, tais como saúde e meio ambiente, que são discutidos e dão origem a textos em que se resume o que foi aprendido. E considera quais os saberes requeridos nas práticas sociais que os alunos já possuem e os que lhe falta para participarem de práticas de leitura e escrita inseridas nos diferentes gêneros textuais, tá? Então, o que você colocaria aqui? A, B, C, D ou E, nesse tema que a VUNESP gosta tanto. Tá? Vamos lá? Olha só. Gente, e aqui uma dica, né? Prova da VUNESP, ela é sempre uma prova longa, é sempre uma prova muito longa, né? Sempre bastante texto para a gente ler e tal. E aí uma das dicas antes, leia todas antes de você responder, tá? Leia todas, nunca marque de início a questão sem antes ler até a letra E, tá? É uma prática importante, né? Porque às vezes a gente pode errar aí se antecipando, porque a gente às vezes, como tem redação, a gente quer ganhar tempo, né? Então, às vezes a gente responde muito rápido e erra. A minha experiência de concurso, o que eu notei quando eu não conseguia passar, que às vezes eu era muito apressado, sabe? Então, eu queria responder logo e aí errava. Então, eu comecei a ser mais calmo na prova. Faz meditação, gente, né? Comecei a fazer meditação. Para você e ler, né? Então, você foca ali. Bom, quando a gente fala de letramento, gente, a gente
tem que ter uma coisa na cabeça, que é a prática social. Essa é uma palavra que combina com o letramento, né? A prática social. É isso. Né? Inclusive, nesse concurso que vocês vão fazer, vai cair um texto da Magda Soares, que se chama Alfabetização e Letramento, as muitas facetas. Texto importantíssimo, porque ela vai falar da questão da alfabetização, né, que se perdeu um pouco essa questão da alfabetização, dos problemas que advindos aí da implantação do construtivismo e da forma como ele foi implantado. Então, acabou se valorizando muito o letramento, esquecendo que para existir letramento precisa saber ler e escrever. Né? Então, esse processo do aprender a ler e escrever ficou meio de lado uma época aí, porque falava assim, não, o importante é a criança, a prática social, tal, e aí só que é o que ela fala. Letramento, a alfabetização e letramento, eles estão intrinsecamente ligados, eles são indissociáveis, né? São diferentes no sentido conceitual, mas eles são um é importante para o outro, né? Então, não dá para ter letramento se você não tem alfabetização, né? Então, é importante. Então, não é a letra A, tá? Não é questão de situação, problema, não é assim. Parte da escolha dos conteúdos mais adequados e da sequência, não. Né? Mais adequados para depois se chegar a questões da prática social, não. A prática social vem e é importante, né? Ela é uma dos cernes aí do DNA do pensamento do letramento, tá? Surge de um problema de interesse da turma, encontrado no ambiente da escola ou da comunidade. Termina com a atuação das crianças na solução do problema da realidade social. Aí muita gente ficou na dúvida nessa, né? Será que é essa? Surge de um problema da turma, encontrado, e aí a atuação das crianças para transformar essa realidade social? Não é bem isso que está lá nas diretrizes, não é a C. A C é bem convidativa, né? Tem como modelo temas pertencentes ao currículo social, tais como saúde e meio ambiente, que são discutidos a que se resume o que foi aprendido. Não, percebe que aqui limita bastante, né? Aí, saúde e meio ambiente, resume o que foi aprendido? Não, tá? Portanto, olha só, hein? Essa aqui também enganou o pessoal. Opa, eu fui para frente aqui. Portanto, é letra E, tá? Considera quais os saberes requeridos nas práticas sociais. Então, a gente considera, né, os saberes, essa palavra é mágica, que os alunos já possuem. Gente, uma das dicas fundamentais para responder é isso aqui. O que hoje a pedagogia fala? Nós temos que partir, né, do que os alunos já sabem, da importância do que eles já conhecem, né? E o que falta? E o que falta para eles participarem dessa prática de leitura e escrita dos diferentes gêneros textuais, tá? Então, isso é uma palavra mágica, né? Nós temos que partir do que os alunos já possuem. Saber o que eles conhecem, utilizar o que eles conhecem para tornar esse conhecimento significativo, tá? Significativo. Então, percebe que essa, como alguém disse aqui, essa é mais ampla, né? Essa é mais ampla. Então, é verdade. Deixa eu ver quem está aqui. Eu tenho que tirar. Eu estou naquela fase que, para ler, eu estou. Né? Sabe aquela fase que estica o braço assim? Manu Martins, buenas noites. Também Juliana, boa noite. Tá? Então, gente, é assim, é uma dica, né? Sempre que você se deparar com dúvida entre uma alternativa e outra, vai na mais ampla. Né? Eu tenho dúvida, professor. Não lembro se vai na mais ampla, que a chance de acertar é grande, tá? Vá na mais ampla, né? Então, e essa palavra que eu coloquei aqui,
partir do conhecimento do que os alunos já possuem. Isso é muito importante. Práticas sociais também é outra palavra muito importante, tá? Então, nesse texto da Magda Soares, né, tem muita informação interessante, é um texto que cai no concurso também, ok? Então, letra E, né? Letra E de escola. Bom, vamos lá para mais uma. O planejamento escolar está inserido dentro do plano global da escola e inclui necessariamente o papel social da escola, suas metas e seus objetivos, conforme as diretrizes curriculares da educação básica nos Iniciais Campinas. Para alcançarmos esse ideal de informação, faz-se necessário. Aí, planejamento entrando aqui. Vocês viram que esse documento foi bastante cobrado, né? Documento das diretrizes curriculares. Conhecer o aluno e tentar entender como ele vê a escola e o mundo, para, a partir daí, definir o ponto de partida e as metas para o trabalho. B. Adotar uma metodologia de ensino-aprendizagem única, ideal à prova de todas as dificuldades que o trabalho de ensinar suscita. C. Trabalhar de forma interdisciplinar, superando a fragmentação do conhecimento e, consequentemente, negando as especificidades e objetivos de cada componente curricular. D. Garantir que os professores sejam criativos e autores de sua produção junto aos alunos, tendo liberdade e autonomia ilimitadas para atuar. E E. Ter um planejamento bem formulado, inflexível, que dispense reajustes ou reformulações sugeridas ao longo do ano letivo. Então, vamos lá, gente? Respondam aí. Olha só, tem várias coisas aqui nessa questão que, com dicas, a gente consegue responder. Mas se a gente entender essa questão do DNA da educação, a gente consegue responder muitas coisas, tá? Muitas coisas. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nas palavras e ter cuidado. Olha só, vamos lá. A letra E. Gente, planejamento é uma coisa pronta? É uma coisa que eu não posso mexer? É um documento que eu fiz e vai até o fim do ano, né? Ou seja, ele é inflexível? Não, ele é flexível, né? A gente, às vezes, precisa reajustar, fazer ajustes, precisa fazer reformulação, certo? Então, caiu questão de planejamento escolar, se aparecer que é inflexível, que não pode mudar, não. Não. Por quê, gente? A gente, às vezes, no meio do caminho, descobre algo que, preciso mudar aqui, certo? Eu sempre uso um exemplo. Eu entrei numa sala de aula que eu não conseguia conectar com os alunos. Era terrível, ensino médio, difícil. E todo dia eu entrava lá, eu falava, parecia que eu estava falando com a parede. Ninguém estava prestando atenção em mim. Eles não eram desrespeitosos, mas ninguém dava bola para o que eu estava dizendo. Aí um dia eu levava música, tentava, círculo, não estava dando nada certo. O meu planejamento estava um horror. Aí eu falei assim, não, preciso partir de algo que eles conheçam, gostem, e eu preciso estabelecer um gancho com esses alunos, né? Uma ponte, eu preciso construir uma ponte com esses alunos, porque nós estamos com um muro no meio de nós. Aí eu falei, o que vocês gostam de música? Professor, a gente gosta de Racionais. Falei, então tá bom, então vamos trabalhar os Racionais. Fui atrás do disco, na época era disco, hein, gente, é que eu sou velho. Aí comprei o disco, né, dos Racionais. Aí foi lá, nossa, dali para aí nós conseguimos até ouvir Chico Buarque de Holanda, fizemos comparativo, foi uma maravilha, foi uma delícia. A turma voou depois. Olha só, e o planejamento foi mudado, obviamente, né? D, garantir que os professores sejam criativos e autores de sua produção junto aos alunos, tendo liberdade e autonomia ilimitada, gente, né? Aí é muito, né? Aí foi demais. Por quê, gente? Nós participamos de uma rede, participamos né? Nós temos diretrizes, temos a BNCC, então a gente não tem, né? A gente tem liberdade, mas nós precisamos seguir o currículo, seguir as coisas
para que não tenhamos problemas, né? Então, não. Trabalhar na forma interdisciplinar, superando a fragmentação do conhecimento e, consequentemente, negando as especificidades. Não, gente, a gente não... trabalhar de forma interdisciplinar é muito importante, mas negar as especificidades não é o caminho, tá? Então, a gente não pode negar as especificidades, certo? Não é a forma correta negar as especificidades. Olha aqui, ó, uma aprendizagem única. Já não, né? Olha só o que eu falo das palavras restritivas. Eu posso usar uma metodologia única? Não, né, gente? Não. Isso é muito... Por quê? Nossos alunos são diversificados. Mas olha como isso tem a ver com a outra questão, a resposta, que é a letra A. Conhecer o aluno e tentar ver como ele vê a escola. E o mundo, para a partir daí definir o ponto de partida e metas para o trabalho. Olha aqui, ó, importante. Veja que se eu tivesse feito isso na minha aula, que eu falei da turma difícil, porque eu cheguei com o planejamento pronto. Eu não procurei, naquela época, eu era jovem, né? Mas a gente erra até hoje, o erro faz parte, né, da pedagogia. Eu não procurei conhecer o aluno, entender como ele vê a escola, o mundo, saber suas preferências, porque aí eu já teria um ponto de partida melhor, né? Então, olha só como isso tem a ver com a outra questão. Considera quais saberes possuem o que lhes falta para participar. Olha essa aqui, ó. Conhecer o aluno e tentar, né, o planejamento escolar. Percebe, gente, como as coisas, né, se encaixam, como a gente, eliminando palavras, a gente consegue responder corretamente? Então, a 30 é letra A. Bom, essa questão mais curtinha aqui, ó. Há uma maneira de se organizar o trabalho em sala de aula, segundo a qual as atividades são planejadas com a finalidade de promover uma aprendizagem específica e garantir continuidade e articulação entre os conteúdos estudados, sem ter necessariamente a obrigação da elaboração de um produto final palpável. Segundo as diretrizes curriculares da educação para o ensino fundamental, anos iniciais Campinas, essa maneira de organizar o trabalho é chamada de projetos didáticos, atividades coletivas, atividades sequenciais, tarefas permanentes e intervenções pedagógicas. Então, vamos lá, gente, se arrisca aí, responde aí. Só erra quem tenta, né? Já dizia isso, né? Eu falo muito assim, só passa quem tenta também. Se eu nem faço o concurso, eu não vou, né, ter nenhuma possibilidade de passar, tá? Bom, vamos lá. Prestar atenção em algumas palavrinhas, ó. Não precisa de um produto final palpável, né? Então, não precisa de um produto final palpável. Isso é essencial nessa resposta, tá? Então, vamos lá, vamos tentar corrigir aqui. O pessoal está respondendo aí no chat, tá? Eu estou tentando ver aqui, né? O que, gente, não precisa de um produto final? Projeto didático precisa de um produto final, né? É um projeto chama, né, aquilo que a gente fala, a culminância do projeto, né? Então, tem que ter um produto final. E aí, vamos lá. Intervenções pedagógicas, seria isso, né? Olha só, uma maneira de se organizar o trabalho, segundo a qual as atividades são planejadas com a finalidade de promover uma aprendizagem específica, tá? E garantir continuidade e articulação entre os conteúdos estudados. Ó, tudo isso aqui é essência da resposta. Tarefa permanente? Não. Por quê? Nós estamos falando de aprendizagem específica, continuidade, articulação, conteúdo estudado. E intervenção pedagógica? Também não. Estamos falando de atividades coletivas? Não, porque atividade coletiva normalmente tem um produto final. Nós estamos falando de atividades sequenciais. Por quê, gente? É uma aprendizagem específica, precisamos ter continuidade
e articulação, tá? Então, atividades sequenciais. A gente, no Fundo 2, quando a gente está na coordenação, ou mesmo na supervisão, a gente arruma muita discussão pedagógica com os mestres, né, os professores de matemática. Porque, às vezes, o professor fala assim, mas ele chegou aqui, ele não tem esses elementos, ele não sabe multiplicar, ele não sabe dividir com vírgula. Aí a gente fala, então, professor, nós precisamos trabalhar isso, precisamos ter uma atividade sequencial para ele chegar nisso, né? Porque já que senão não vai ter articulação, não adianta você tentar ensinar uma coisa que ele não tem ali. Foi a questão do Excel. Lembra que eu dei exemplo para vocês? Eu gosto muito de dar exemplo, gente, porque na hora da prova você lembra, né? Então, eu tive que voltar ali, montar uma nova sequência, né? Porque a minha aprendizagem específica era o Excel, mas eu precisava ali fazer uma atividade sequencial, então eu tive que, a partir da avaliação, fazer uma nova atividade ali, ensinando porcentagem e tal, né? Para que meu conteúdo pudesse articular com aquilo que eu desejava, certo? Então, neste caso, atividades sequenciais, certo? C, né? C de Campinas. Olha aqui, vamos para essa aqui. Conforme as diretrizes curriculares, eu tenho que ficar de olho no tempo aqui, da educação básica para ensino fundamental, anos iniciais, Campinas, o foco de interesse da língua materna, a partir de práticas significativas da leitura escrita, deve estar. Aí você fala assim, nossa, eles colocaram muitas questões desse documento. Verdade. Normalmente não acontece isso, mas nessa prova aconteceu. Mas esse documento, ele traz lá muito do pensamento pedagógico da rede de Campinas. Então, ele serve bastante para a gente entender várias questões, né? Não só de Campinas, né? Eu falo do Brasil aqui, né? Bom, no processo de ensino-aprendizagem da palavra escrita em si, suas especificidades, como as diferenças significativas entre as escritas cursiva e de forma, tá? Então, o que ele está falando ali? Vamos marcar aqui, ó. Diretrizes, né? O foco de interesse da língua materna, a partir de práticas significativas de leitura escrita, tá? Então, é isso, né? Na relação entre o ensino e aprendizagem do Código da Língua Escrita e seu uso nas práticas socioculturais, na letra B. No aspecto técnico de ensino e aprendizagem da escrita, conforme o tamanho das letras e sua posição no papel, considerando recuos. D. Na escrita de palavras e frases em um contexto muito restrito e apenas de palavras conhecidas, limitadas a um campo fonético em estudo. E na aprendizagem no controle das formas ortográficas, como estratégia privilegiada de ensinar alguém a escrever o que pensa. E aí, gente, vamos lá, vamos tentar responder essa aí. Foco do interesse do ensino na língua materna, hein? Já comentamos isso aí hoje, hein? Já falamos disso hoje, tá? Não tenha medo de arriscar, responda. Tá bom? Olha só, vamos lá? Já comentamos isso hoje. Então, quando a gente está falando em foco do interesse da língua materna, né? A gente não pode, né? Veja, a ideia da amplitude, que eu sempre falo. Olha a letra A. As diferenças significativas entre letra cursiva e letra de forma. Será que isso seria o foco do ensino da língua materna, gente? Só isso, né? É pouco, não é? Então, não, né? Então, vamos eliminar essa. Mas vamos para a letra E, ó. Só na aprendizagem, no controle das formas ortográficas, como estratégia privilegiada de ensinar. Não, né? Também aqui a gente ficou na ortografia. Olha assim, a D. Na escrita de falas em um contexto muito restrito, se a gente fala DNA da educação é coisa ampla, né? Apenas palavras conhecidas e limitadas. Essa é toda restritiva, né? Não, isso aqui cai fora. No aspecto técnico de ensino-aprendizagem da escrita. Veja, aí nós focamos só no técnico. Como forma e tamanho das letras, também não. Olha ela aqui, né? A relação entre ensino e aprendizagem do código da língua e seu uso nas práticas
socioculturais, né? Que é o letramento, né? Que é a prática social. Então, a gente poderia colocar esse uso nas práticas sociais, né? Porque isso aqui a gente chama de letramento. Então, o foco é o letramento, certo? É a criança conseguir saber usar a língua, saber o seu significado, entender como que a língua funciona na sua sociedade, na sua cultura. Então, tem tudo isso. Isso é o letramento, né? Não é apenas ler e escrever, é saber a função da linguagem, o que ela serve, as práticas, né? Ter a compreensão do uso da língua, enfim, é isso, é letramento, é a letra B, né, Amanda? Letra B de bola, certo? Letra B de bola. Bom, 33. Vocês estão achando essa prova difícil? Essa prova fácil? Coloca aí, né? Às vezes assusta. Ai, professor, achei difícil. Mas o que a gente vai fazendo? A gente vê a prova, aí vai pensando, você já vai, né? Vai tendo vários toques aí, como você vai. A gente não pode se assustar com prova, não, tá? Às vezes a prova. Eu sempre digo uma coisa: prova difícil, se você está bem preparado, é boa. Por quê? As pessoas, né, não vai ter muita gente ali que vai ir bem, né? Prova fácil é um perigo, porque se você deslizar em qualquer uma, você cai na classificação, tá? Então, as provas difíceis tem que pensar bastante. É isso aí, Amanda, né? Pensar, tal. Olha só, nas propostas pedagógicas atuais, conforme os PCNs, né? É considerado o eixo organizador das práticas de ensino de língua portuguesa o trabalho com as tipologias textuais, as variedades linguísticas, a alfabetização das crianças, os gêneros textuais ou as regras ortográficas, né? Então, aí, eixo organizador. Essa é uma questão bem específica, né? Porque ela pergunta o eixo organizador aí conforme os PCNs. Então, o que seria, né? Dos anos iniciais, obviamente. Seriam as tipologias textuais, seriam as variedades linguísticas, a alfabetização das crianças, os gêneros textuais ou as regras ortográficas? Responda aí. Essa eu achei uma das mais difíceis, né? Porque é bem específica aqui, vai para a língua portuguesa e tal, né? Então, olha só, gente, conforme os PCNs, esse eixo organizador, o que ele é? O que ele está focado? Dentro da linha, né, do pensamento que acompanha ali o letramento, essas questões também, tá? Então, veja bem, nós estamos falando aqui de regra ortográfica? Não, tá? Não é regra ortográfica. Aliás, é sempre importante colocar que na BNCC é prevista a alfabetização até o 2º ano, tá? Alfabetização, certo? A ortografização seria, espera-se no 3º ano, ok? Né? Ortografização no 3º ano. Quando a criança começa, né, a escrever as palavras de forma mais correta, enfim. Bom, então, não é a alfabetização das crianças aqui, eu só dei essa informação para vocês. Não é as variedades linguísticas, certo? Nem as tipologias textuais. Quem colocou aí, sim, é letra D, os gêneros textuais, né? Então, nós vamos trabalhar ali diversos gêneros textuais para que a criança perceba o uso da língua em diversas formas ali, tá? Está muito ligado com a concepção de letramento, tá? Então, é gêneros textuais. Não é uma questão tão simples assim. É uma questão
pouco mais difícil. O que eu falo, gente? Às vezes você fala assim, poxa, mas eu errei essa. Questão difícil, errar questão difícil não é problema. O problema é errar fácil, tá? Por quê? Você pega esse tipo de questão aqui, eu não lembro do percentual, mas eu acho que foi 30% de acerto nessa questão, tá? 30%. É baixo, né? Agora, você pega uma questão fácil, aí você vai ter lá 80% de acerto, ou seja, de 1.000 pessoas, 800 acertaram aquela questão. Então, o problema é quando a gente erra fácil, tá? Porque a difícil, muita gente erra. A fácil, muita gente acerta. E isso dá diferença na sua classificação, tá? É isso aí, Luciana. A Luciana falou, eu errei, mas achei que fosse a letra D. Essa é outra coisa que a gente faz em prova, né? A gente acha que é uma. E teve uma época que eu brincava assim, gente, se eu achar que eu ficar em dúvida em duas, né? Vamos supor, se eu fosse lá, estou em dúvida entre a C e a D. Aí, na hora da prova, eu vou marcar a C. Não, vou marcar a D. Aí, depois, eu ia revisar a prova. Eu acho que eu vou mudar essa aqui para C. Aí eu errava, né? Aí eu comecei a falar o seguinte, bom, eu vou fazer prova, se eu pensar em mudar, eu vou manter, né? Aí eu errava também, não tinha jeito, era impressionante, né? Bom, essa foi difícil. Olha só, uma questão que também a banca Vunesp gosta muito, que é com relação à transversalidade e interdisciplinaridade, né? Então, com relação à transversalidade e interdisciplinaridade no processo de construção dos saberes nas diversas áreas de conhecimento, é correto afirmar que, então ele está falando de transversalidade, né, e interdisciplinariedade. Então, vamos lá. Na prática educativa, a interdisciplinaridade orienta para a necessidade de se instituir uma analogia entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados e as questões da vida real. B. A interdisciplinaridade é entendida como uma forma de se fragmentar o conhecimento e de se organizar o trabalho didático-pedagógico em que temas são integrados às disciplinas, às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. C. Pela abordagem interdisciplinar, ocorre a transversalidade do conhecimento, constitutivo de diferentes disciplinas, por meio da ação didático-pedagógica, mediada pela pedagogia dos projetos temáticos. D. A transversalidade refere-se à abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento e pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina para outra. E a interdisciplinariedade, né, se refere à dimensão didático-pedagógica. E a transversalidade é uma abordagem teórico-metodológica em que a ênfase incide sobre o trabalho de integração das diferentes áreas do conhecimento, um real trabalho de colaboração, trabalho de cooperação, troca aberta ao diálogo e ao planejamento. Então, vamos lá, gente. Questão também um pouquinho complexa, né? Um pouquinho mais difícil. Falando do quê? De transversalidade e interdisciplinariedade. Então, a gente precisa... Depois eu vou colocar os conceitos aqui para vocês entenderem bem isso, tá? Bom, olha só. Vamos pela B aqui, ó. A interdisciplinariedade é entendida como uma forma de fragmentar o conhecimento. Será que a interdisciplinariedade ela fragmenta o conhecimento? O que a gente vê, né? O que fragmenta o conhecimento? Principalmente no Fund 2, são as disciplinas. Né? As disciplinas fragmentam o conhecimento. E quando você chega lá, matemática, acabou a matemática, começa português, acabou português, começa geografia, elas não têm uma relação entre elas. E lembre que a palavra ela é de indissociável, de integrar, né? Integrar. Então, ela não é de fragmentar, ela é de integração, ó. Integração, tá? Então, a é uma palavra, eu até brinco, né? Quando eu falo DNA da educação, nossa educação é inclusiva, interdisciplinar, integral, né?
O IN é uma palavra importante, portanto, não pode ser a letra B, tá? Não pode ser a letra B. A transversalidade se refere-se à abordagem epistemológica dos objetos do conhecimento e pressupõe a transferências de método de uma disciplina para outra, né? Vai transferir o método da matemática para a língua. Não, nada disso, né? Aqui é pura, né, viagem. E a transversalidade é uma abordagem teórico-metodológica, em ênfase sobre o trabalho de integração das diferentes áreas de conhecimento, um trabalho de cooperação e troca. Aqui misturou, né? Misturou. Não é transversalidade isso aqui. E, na prática educativa, a interdisciplinaridade orienta para a necessidade de se instituir uma analogia entre aprender conhecimentos teóricos sistematizados e da vida real também aqui, né? O que é essa questão aqui? É a abordagem interdisciplinar, ocorre a transversalidade do conhecimento constituído de diferentes saberes, disciplinas, por meio da ação didática pedagógica mediada pelos projetos temáticos. Então, vou explicar isso melhor, né? Porque senão as pessoas não vão entender. Letra C, o que é uma abordagem interdisciplinar? Então, vamos lá. Olha só, é uma metodologia, é aquela que promove o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento, tá? Então, os professores dialogam e planejam suas aulas em conjunto. Isso é trabalhar de forma interdisciplinar. Então, vamos supor que a gente está trabalhando um tema, né? Isso aconteceu comigo uma vez, não foi muito planejado, já aconteceu planejado e já aconteceu sem querer. Eu estava na aula de sociologia falando sobre eleições, e os alunos tinham dúvida de como calculava. Porque o cara teve mais votos e não foi eleito, e o outro teve menos votos e não foi eleito, né? E foi eleito. Aí eu fui explicar para eles o coeficiente eleitoral, a questão partidária, e aí eu mostrei para eles mais ou menos os cálculos que eram feitos, que somava o número de votos do partido, né? Fui explicar para eles. A professora de matemática entrou, olhou aquilo e falou: o que o professor estava falando? Ele falou: ele estava fazendo cálculo aí para a gente entender, porque aí ela mostrou como fazia o cálculo. Ou seja, foi, né, um diálogo ali. Esse foi sem querer, mas já aconteceu proposital. Quando a gente planeja, nós vamos falar do meio ambiente, nós vamos falar de um tema, né, que permeia aí várias questões, né? Então, aí a gente fala, é um tema transdisciplinar, aquele tema que você pode trabalhar em várias disciplinas, contextualizar, né? Então, por exemplo, meio ambiente, né? Saúde, alimentação saudável, estou dando aqui alguns exemplos, né? Então, você pode ter esse tema de forma transdisciplinar. Por isso que a C fala assim, ó, pela abordagem interdisciplinar, ocorre a transversalidade do conhecimento de diversas disciplinas, porque é uma ação didática pedagógica. E, normalmente, quem vai mediar isso é o projeto temático. Pode ser meio ambiente, pode ser saúde emocional, entendeu? E aí a escola vai trabalhar aquele projeto de forma integrada, né? Como a gente diz. Certo? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Eu acho que estudando podemos, se somos capazes, temos que focar, muita ansiedade. A Luciana está falando. Uma das coisas que atrapalha bastante a gente em prova, gente, é a ansiedade, né? A ansiedade, ela é uma coisa que a gente precisa trabalhar. O que você pode fazer para trabalhar a sua ansiedade? Comece a ter uma prática de estudo planejada, né? Se organiza, faz a sua sequência de estudo, isso ajuda muito. No dia da prova, né? Procure práticas que possam lhe acalmar, diminuir sua ansiedade. Tem gente que trabalha com a música, tem gente que
gosta de, enfim, meditar, correr, né? Precisa descobrir o que lhe acalma, né? Ó, no ensino da língua portuguesa, para que os alunos possam ampliar seu conhecimento sobre organização textual, recurso linguístico, apresentação gráfica e função social, as diretrizes curriculares da educação básica nos iniciais Campinas elencam alguns gêneros textuais de diferentes esferas, para estudos sistematizados ao longo dos anos iniciais, tá? Para a organização do trabalho do segundo ano, essas diretrizes sugerem o trabalho com textos. Essa aqui muita gente errou, tá? Então, eu já vou avisar vocês que essa foi uma questão que muita gente errou. Porque é uma questão bem específica, ela fala assim, ó, segundo ano do ciclo 1, né? Então, o que ele fala aqui? Você vai ler cotidiano, manchete, diário, texto de entretenimento, história e quadrinho, tirinhas, jornalísticos, manchete, notícia, reportagem, diário, charge, carta de leitor, solicitação, cartão e telejornal, divulgação científica, ficha técnica, verbetes, curiosidade, dicionário, enciclopédia infantil, literários, cantiga, trava-língua, parlenda, adivinha e textos institucionais, publicitários, propaganda, comercial, anúncio, panfleto, bilhete, convite, outdoor, slogan. Por quê? Traz muitas questões que a gente trabalha na língua portuguesa em geral, né? Todos aí a gente trabalha. Então, foi uma questão mais difícil. Mas aqui, ó, ele fala do segundo ano, né? E aí tinha que realmente estar ali ligado no currículo, porque ele fala, posso ampliar os recursos de organização textual, recursos linguísticos, apresentação gráfica, tá? E função social. Então, o que diz lá, né, nas diretrizes curriculares? As crianças, né, na educação infantil, elas já aprendem ali trava-língua, cantiga, parlenda, então não é essa, tá? Não é esse o caso aqui. Embora no segundo ano também a gente possa utilizar isso. O publicitário também não é, né? Porque a gente já também trabalha essas questões já desde, né? Isso aí eu estou falando da rede de Campinas, certo? Desde o primeiro ano, né? Então, por exemplo, a alfabetização, ela usa muito embalagens e tal, já no primeiro ano, certo? Manchete, história e quadrinho também, né? E aqui nós estamos falando do segundo, e ele está falando de ampliar, ampliar. Né? Então, é aquele algo a mais, né? Manchete, notícia, reportagem, charge, também a gente utiliza bastante com os alunos desde o primeiro ano. E aí, o que ele está falando que é ampliar? É a C, né? Divulgação científica, ficha técnica, verbete, curiosidade, dicionário, enciclopédia infantil. É isso que é a ampliação prevista aí no segundo ano. Pessoal, essa questão aqui, muita gente errou, mas muita gente. Eu não lembro, mas eu acho que essa foi um dos percentuais mais baixos de acerto, tá? Eu acho que foi em torno de 20% só, né? Baixíssimo, tá? Muita gente acabou errando essa questão. Vou tentar fazer mais uma, eu acho que dá tempo. Só mais. Olha só, questão clássica aqui, ó. Kleber, aos 6 anos de idade, está aprendendo a escrever. Em seu processo de alfabetização, sua professora pediu a ele que escrevesse a palavra igreja. Ele escreveu IEA. E ela também pediu que ele escrevesse a palavra sapo. E ele escreveu AU. E ela pediu que escrevesse a palavra cavalo. E ele escreveu CVL. Por fim, pediu que escrevesse a palavra mariposa. E ele escreveu AIOA. Analisando a escrita de Kleber e considerando estudos da psicogênese da língua escrita, é correto afirmar que se trata de uma escrita silábico-alfabética, silábico sem valor sonoro convencional, pré-silábica, alfabética e silábica com valor sonoro convencional. Então, essa aí eu queria que vocês respondessem. Essa é clássica, né? Clássica. É aquela que cai bastante em prova, porque ela faz parte daquilo que muita gente no ensino fundamental, anos iniciais, faz, né? Que é a avaliação diagnóstica. Né? Muita gente
E olha aí, vamos ver as curiosidades aqui, para ver se a gente... Ela pediu que ele escrevesse igreja. O que ele escreveu? I-E-A. Ou seja, ele escreveu as vogais, né? Ó, ele escreveu as vogais. O Kleber foi lá e colocou I, E e o A, mas não escreveu as consoantes. Depois ele escreveu a palavra sapo, aí ele escreveu AU. Ele escreveu novamente as vogais. E pediu que escrevesse a palavra cavalo. Aí ele só foi nas consoantes, não colocou as vogais. Percebe? Ó? CVL. Mas ele não está errando, né? Ele está ali, ó. Né? Mariposa. Aí ele escreveu todas as vogais de mariposa. Ó. A, I, O, A. Tá? E aí, né? Com base no que a gente vê de conhecimento, eu já estourei o tempo, já vou ter que terminar, gente. O que seria essa avaliação aqui, ó? Esta avaliação. Não vai dar tempo de falar tanto. Mas olha só, um aluno pré-silábico não faria isso, tá? Por quê? Porque ele identifica as vogais e numa das palavras ele identificou as consoantes que formam aquela vogal, né? Então, ele já associa, né, a palavra ao som da palavra também, porque eles identificam ali vogais, identificou numa das palavras consoantes. Então, eu não posso dizer que ele está alfabetizado, né? De forma nenhuma. Ele não está alfabetizado ainda, porque se ele fosse alfabético, ele escreveria, poderia ter erros ali, um errinho ou outro, né? Mas estaria as palavras formadas aí, né? Ele identifica, ele não poderia ser silábico alfabético ainda também, né? Porque ele já estaria nesse estágio de ter consoantes e vogais ali e tal, mas ele identifica que quando eu falo, né, igreja, ele associa o I, o E, então tem valor sonoro, né? Então tem valor sonoro, portanto, letra E de escola, certo? Letra E de escola. Ó, tem muitas questões desse tipo aqui, tá, gente? Isso aqui é prática, certo? É prática, eu estourei meu tempo, né? Mas foi isso. Queria dizer para vocês, agradecer a presença de todos aqui. Eu sou um cara eu gosto muito de otimismo, e eu, não aquele otimismo bobo, não, né? Às vezes a gente, errei a questão, a prova é difícil, a gente nunca deve pensar assim. Eu sempre, quando eu faço uma prova e eu erro, eu sempre penso assim, é uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de ir para frente, tá? Eu nunca olho assim, não, fui mal. Não, é sempre aprendizado, gente. E eu falo isso para vocês porque eu passei um ano terrível, não passei nada, tava uma coisa, né? Eu já estava eu mesmo achando que não tinha jeito. E aí, de repente, foram muitas aprovações, né? Eu já contei 33 aprovações, como eu falei para vocês, de supervisão, já fui convocado 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E professor e tal, né? Professor, não já passei, você dá aula dos autores. Eu acho que tem alguns autores que eu dou aula, do Moran, se eu não me engano, da Isabel Alarcão, esse eu acho que sou eu, tá? Não lembro agora no edital, porque a gente grava aulas, né, gente? A gente grava tantas aulas que às vezes a gente tem aí uma certa dificuldade de lembrar todas que a gente grava. Mas eu lembro do metodologias ativas, aí eu preciso olhar o edital para eu poder te responder, tá, com mais precisão, né? Mas, gente, muito obrigado, tá, por estar aqui. Essa não foi uma prova fácil, né? Não foi uma prova assim tão tranquila, é uma prova que exigiu lá algumas questões, muitos conhecimentos específicos,
mas outras você conseguia responder com o DNA o DNA da educação, que eu sempre falo, né? De olhar, não ter palavras muito restritivas, palavras restritivas não combinam com a educação. Então, tem essa questão, tá? E eu sou fã da VUNESP, eu gosto muito de prova da VUNESP, porque eu acho que é uma prova que você consegue ter vários exemplos, você ter acesso às provas, né? Então, dá para você perceber o jeito da banca, o estilo, e você conseguir sua aprovação, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos, tá? Eu estou sempre aí na internet, no YouTube, aqui no Já Passei, enfim, você me acha em todas as redes sociais, você me acha, certo? Você vai me encontrar em todas, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, enfim, todas as redes. E aqui também no Já Passei, tá bom? Ó, tem o curso lá, não esqueçam, é bem legal, tá bem, tem muitos professores muito competentes, bacana, então vale a pena, tá? Você comprar aí, adquirir o curso do Já Passei. Gente, um grande abraço, muito obrigado e até uma próxima. A gente está sempre aí ao vivo, fica acompanhando aí, se inscreve no canal do Já Passei para você poder ser notificado, né? Inscreva-se, curta, né? Professor, eu fiz a prova de Itaquaquecetuba. Acertei 35, ó, mas tá bom, né? Foi um bom, Adrineia. Foi um bom desempenho aí, Adrineia. Viviane Lúcia tá falando que me acompanha no Insta. Obrigado, tá bom, gente? Um grande abraço. Segue também o Instagram do Já Passei também, que tem muita coisa bacana lá, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Boa noite.